por que que a gente estuda, então, o sistema pulmonar, né? As fisiopatologias do sistema pulmonar. A gente estuda essas fisiopatologias porque vai interferir com a parte do metabolismo do indivíduo, tá? Então, como que isso vai interferir? Lembram lá quando, no passado longínquo, vocês irão para o químico? A principal via de metabolismo é a quebra da glicose. Então, eu vou glicose até ácido pirúvico, tá? E aqui, o que que acontece? O ácido pirúvico, ele faz uma pergunta para a mitocôndria. Ele pergunta assim, tem oxigênio ou não tem oxigênio? Porque não adianta nada eu ter ácido pirúvico se eu não tiver oxigênio, tá? Porque eu não vou conseguir entrar. Então, ele pergunta se tem oxigênio. Se tiver oxigênio, ele vai fazer cadeia ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétron, o aceptor final de elétrons é o oxigênio. Então, se tiver quantidade ou aporte suficiente de oxigênio, você vai respirando e vai trocando oxigênio e a sua via de metabolismo tá tudo bem. Se chegar em ácido pirúvico e eu falar, olha, tá sem oxigênio, isso daqui vai ocorrer a fermentação. E aí o que que vai acontecer? A quantidade de ácido do indivíduo vai aumentar. Então, esse indivíduo vai começar a fazer o que a gente chama de acidose metabólica. Ah, mas eu posso fazer isso? Pode, continuamente? Continuamente, acontece, né? Você não respira direito, não troca. Numa pessoa que faz isso continuamente, infecções contínuas, bronquite, rinite, asma, e a quantidade de oxigênio vai diminuindo, quantidade de oxigênio é dramático, né? Mas o aporte de oxigênio para fazer o metabolismo vai diminuindo, o que acontece? Essa acidose vai ficando pronunciada. A questão é, quem me livra desse excesso de ácido? Então, quem me livra do excesso de ácido é o rim ou o pulmão. Como? Lembra que eles fazem parte do tampão bicarbonato. Tá? Do tampão. Então, vai começar a complicar aqui. Porque eu vou gerar ácido e, peraí, meu pulmão não vai dar conta? Então, vou começar a sobrecarregar quem? O rim. Aí o rim vai falar, olha, tô cansado já, né? E outra, se eu não tenho oxigênio, eu começo aquela pequena circulação, que é pulmão, coração, coração, pulmão, começa a ficar prejudicada. Cadê esse oxigênio? Por que que o sangue está indo para o pulmão, voltando e não está vindo oxigenado? Então, o coração começa a falar assim, não, vamos aumentar a pressão arterial. Vamos tentar colocar pressão no sistema para ver se vem mais oxigênio. Então, esse sistema ele vai entrando em colapso, justamente porque falta o aceptor final da bioquímica, que é o oxigênio. Então, sem oxigênio, eu começo a ter uma série de complicações. E lógico que para o nutricionista, a maior complicação está aqui. Como que esse indivíduo vai ficar com relação às rotas metabólicas dele? Então, ele pode ser um indivíduo que comece a utilizar proteína como fonte de energia. Um indivíduo que utiliza lipídio como fonte de energia. Então, ele não tem reserva, perde peso, não mantém acidose constante. Então, são problemas que vão acontecer em decorrência da ausência de oxigênio. Então, tanto as doenças pulmonares obstrutivas quanto as restritivas, no final das contas, levam a alterações bioquímicas. E é aí que entra a nutrição, para tentar contornar ou tornar essas alterações bioquímicas o menos significativa possível. Hoje, nós vamos ver as doenças pulmonares restritivas, tá? A gente viu as obstrutivas, agora as restritivas. Lembrando que o foco, né, na nutrição. Então, a primeira forma, né? A doença restritiva, ela causa uma diminuição de volume pulmonar.
Então, aqui não é só a troca, né? O volume, a capacidade pulmonar ficou prejudicada. Principalmente a capacidade em difusão de monóxido de carbono. Então, eu não é que eu vou conseguir inspirar, né? E depois, na hora que eu expiro, o ar não sai, como nas doenças obstrutivas. Aqui, as trocas efetivamente não vão ser eficientes. Outra característica importante que diferencia uma doença obstrutiva de uma doença restritiva é a dessaturação durante o exercício. Bem, o que é isso? Quando a gente tem um paciente com asma, bronquite, normalmente se orienta que ele faça atividade física. Isso para um treino de diafragma, para ele conseguir ficar melhor, respirar melhor. Quando a doença é restritiva, não. Porque conforme ele vai fazendo atividade, ele vai dessaturar a hemoglobina. Ou seja, a hemoglobina dele vai perder oxigênio. Então, quando a gente estuda lá na bioquímica a hemoglobina, a gente sabe que fazendo atividade física, aumentando a temperatura, ela tende a ter maior afinidade por oxigênio. Aqui nessas doenças, ela tende a perder oxigênio. Então, é diferente o que a gente fala, né, pro indivíduo nesse tipo de doença. Normalmente a gente fala, olha, vai lá e faz atividade física. E aqui, por causa da dessaturação durante o exercício, a gente pede para não fazer atividade física, tá? Então, é uma das principais características. Não vamos mandar o cara fazer atividade física, porque ele não vai conseguir manter a saturação, tá? Bom, as doenças restritivas são três: pneumonia, sarcoidose e mucoviscidose, que também é chamada de fibrose cística. Então, são três doenças. Vou começar pela pneumonia. Pneumonia é uma infecção, tá? Ela acomete principalmente os alvéolos pulmonares, né? E o interstício. Por isso que as doenças restritivas são chamadas de doenças intersticiais. O que é o interstício? É o espaço entre um alvéolo e outro. Então, é que eu estou lá no pulmão mesmo. Então, eu já estou entre os alvéolos, né? Elas são causadas por fungos, bactérias, vírus, tá? Ou podem ser por um processo alérgico muito intenso, que vem se propagando de tempos. Então, existe pneumonia acética, que é a pneumonia onde eu não tenho uma bactéria que tenha causado, mas sim um antígeno, né? Algo que é muito esquisito, tipo sílica, alguma coisa que o sistema imunológico tenha reconhecido e exacerbado a resposta inflamatória, tá? Diferente da gripe, né, que a gente está passando, diferente da gripe, né, a pneumonia, ela tem uma evolução mais significativa, tá? E quando é pneumonia, ela não tem tanta infectividade. É mais difícil transmitir pneumonia, né, do que uma gripe. A gripe, ela fica localizada mais na área nasal, respiratória, brônquio, bronquíolo, e é de uma alta infectividade. Já a pneumonia tem baixa infectividade, bem? Uma gripe pode evoluir para pneumonia? Sim, pode, né? Dependendo da co-infecção que eu tiver, tá? Quais são os sintomas da pneumonia? Febre alta, uma vez que é uma infecção, tosse, falta de ar, tá? Em algumas bactérias, toxemia. O que é isso? Bactérias produzem toxinas e essas toxinas em grande quantidade podem alcançar o sangue e isso a gente chama de toxemia. Bem? Então, pode acontecer isso com as pessoas. O principal sintoma é a febre alta e a tosse, tá? E de tanto tossir, a dor torácica. Quais são os fatores de risco para pneumonia? Fumo, por causa da reação inflamatória que ele vai acabar gerando continuamente, tá? O álcool, porque interfere no sistema imunológico, e aí o sistema fica propenso a infecções. Ar-condicionado, porque ele seca o ar, e aí lembra que a função do meu nariz não é só enfeite, né? A função do meu nariz é filtrar e aquecer o ar, para que a troca de gases seja efetiva quando chegasse lá no alvéolo.
e o ar-condicionado ele seca. Então, tanto os meus cílios como a região de vias aéreas superiores podem começar a produzir mais muco e isso gera um ambiente mais propício, né? Resfriados mal curados, que são portas abertas para infecções oportunistas, né? E as mudanças bruscas de temperatura, né? Muito quente para muito frio, aí meu sistema respiratório superior vai ter que aquecer esse ar ou resfriar o ar, vai ter que fazer troca. Então, tudo aquilo que, na verdade, distrai o meu sistema imunológico pode ser um fator de risco para a pneumonia. Bem? O diagnóstico é o exame clínico, a ausculta e radiografia de tórax, tá? Uma das coisas que mais confunde aqui a pneumonia e até as outras doenças é a tuberculose. Tuberculose pulmonar, né, ela tem outros tipos, mas a tuberculose ela é um problema porque parece muito uma pneumonia, tem alguns sintomas de mucosidade, então ela migra ali pelas características. Por isso que é importante o exame de catarro, né, a cultura, para ver qual bactéria, o que está causando essa pneumonia, para não ser tratado de forma diferente ou negligente, né, que acontece, né? O tratamento é uma infecção, então antibiótico. Se é vírus, a gente só tem o Tamiflu e agora estamos atrás de outros medicamentos, mas basicamente antibióticos. A internação é só para o antibiótico se for passar DV ou maiores comprometimentos, ou se você começar a ter comprometimento de outros órgãos, como o rim. Aí eu preciso de internação, né? Os idosos acabam sendo vítima porque eles não geram tantos anticorpos, principalmente para gripe. Quando a gente é novo, né, fazer um anticorpo é muito rápido, a gente faz isso de forma muito eficiente. Quando vai envelhecendo, nosso sistema imunológico acho que vai falando assim, esse aqui eu já vi, esse aqui eu também já vi, esse aqui não me mata, e esse aqui também não vai dar nada, e acaba que ele não gera não em quantidade, mas em rapidez e eficiência, como quando a gente é mais novo, tá? Então, por isso que eles são mais sensíveis à pneumonia, bem? Então, a primeira doença restritiva, pneumonia. A sarcoidose é uma doença granulomatose sistêmica, tá? Não se conhece a etiologia e ela pode afetar pulmão, causar lesões cutâneas e oculares. Então, às vezes, pega pelo olho ou pela pele e depois chega até o pulmão. Normalmente, jovens adultos de 20 a 40 anos, com predominância em mulheres de raça negra, né? Etiologia, né, o que causa desconhecido, acredita-se que seja uma pós-infecção de tuberculose ou um problema da infecção de tuberculose. E por algum motivo, esse antígeno, ele não conseguiu ser eliminado, ele não conseguiu ser de forma eficiente eliminado ou, né, fagocitado e apresentado. O sistema imunológico, ele gera o granuloma. O que é isso? Ele vem aqui e atrai células do sistema imune. Então, as células começam a conversar, falam assim, olha, eu não estou conseguindo matar. Então, essas células vêm aqui, os anticorpos que ele gerou, não precisam ser, né, no caso, específicos, geram, e mais células vão sendo chamadas. Isso vai gerar um tumor, na verdade, né? Um aglomerado de células. Dor, rubor, calor e tumor. São sinais de inflamação contínua por processos imunológicos. Essa área aqui fica sendo chamado de granuloma. A ideia é prender o antígeno aqui dentro, para que ele não escape. O problema é que isso interfere. Imagina o granuloma lá no alvéolo. A troca gasosa próxima a um granuloma não vai ocorrer. Esse processo de chamar células do sistema imunológico para um determinado lugar é chamado de opsonização. Então, eu começo a opsonizar as células, chamar as células, atrair, elas ficam grudadas ali. Isso no pulmão atrapalha demais.
A sarcoidose é justamente isso, a formação de granulomas lá no pulmão. E por que isso está relacionado com a tuberculose? Porque o processo de granuloma é muito frequente em infecções por bacilo da tuberculose, né? Então, acredita-se ou sequela, mas enfim, a etiologia não foi toda elucidada. O que ela tem? É uma doença, então, multissistêmica, tá? Podendo comprometer vários órgãos. Normalmente os sintomas são febre e fadiga com perda de peso. Mas, gente, febre, fadiga, perda de peso tem N doenças, né? Até que começa a aparecer tosse, dispneia e dor torácica. E aí vai se investigar, fazer diagnóstico diferencial. Então, essa é a segunda doença, tá? O tratamento, corticoide para desfazer esse granuloma e outras providências para que não tenha tanta perda da capacidade pulmonar. A terceira é a fibrose. Fibrose é onde todas as patologias inflamatórias vão se cruzar. Então, não me importa se eu estou vindo de asma, bronquite, rinite, se eu estou vindo de sarcoidose, meu medo é a fibrose. Fibrose é o quinto sinal da inflamação: dor, rubor, calor, edema, perda da função. Aquele tecido, que é um tecido alveolar, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser substituído por um tecido fibroso. Perdeu, né? Aí tecido fibroso não faz troca, eu não vou ter mais a capacidade pulmonar que eu tinha antes, bem? Então, fibrose cística ou mucoviscidose. Então, são os dois nomes. A fibrose cística real, ela é uma doença genética. Não afeta só o pulmão, afeta todas as glândulas exócrinas, tá? E ela afeta também tudo que gera secreção exócrina. Estômago, que, né, vai gerar mais ácido clorídrico, o pâncreas vai gerar mais amilase, que é a função exócrina dele. Então, todas as glândulas exócrinas vão ser hiperreativas, né? O principal órgão afetado vai ser o pâncreas, nem vai ser o pulmão, porque a função exócrina dele vai ser afetada, né? O que acontece com essa secreção exacerbada é que começa a aparecer muito muco, muco, que atrapalha a troca gasosa, né? Isso a gente fecha, chama bronquiectasia, né? E aí eu não consigo mais fazer as trocas eficientes, tá? Uma pessoa de fibrose cística, se tiver uma infecção, né, vai piorar ainda mais o quadro dela. Não é que tem propensão a isso, mas eu tenho que tomar os devidos cuidados. Isso pode piorar o quadro de uma pessoa com fibrose cística, infecções que são oportunistas, né? Sintomas: tosse produtiva, e a tosse produtiva é muito confundida com a tuberculose. Tuberculose é a principal patologia, a principal infecção, né, caracterizada por tosse produtiva. Infecções frequentes, lógico, um ambiente cheio de muco, eu vou ter infecções recorrentes, tá? Tolerância diminuidíssima ao exercício, porque lembra lá atrás que eu falei para vocês que ele dessatura em oxigênio, então começa a fazer atividade física, passa mal, e presença de roncos, quando faz a ausculta do pulmão. Fibrose pulmonar idiopática, sem causa pré-determinada, né? Acomete homens e mulheres na mesma proporção, raça branca, de 50 a 60 anos, tá? Apresentação é insidiosa, normalmente com mais de 6 meses, de dispneia progressiva e toxiceca. Então, imagina que a pessoa passa lá 6 meses com tosse, né, com dispneia, alteração de frequência respiratória, e não consegue encontrar a causa, bem? No exame físico, taquipneia e sinais de hipertensão pulmonar. Mas você vê que os sintomas, eles são muito semelhantes à maioria das patologias. Então, a pessoa fica lá, né? Tosse, sinais de hipertensão pulmonar, até, né, descobrir o diagnóstico. Normalmente, o óbito em 5 anos e 2 anos após o diagnóstico. Então, em média, para alguém ser diagnosticado com fibrose pulmonar, demora 3 anos. Depois desses 3 anos, é que realmente a pessoa recebe o diagnóstico, mas aí tem 2 anos
para a sobrevida. Por quê? Né? Oxigênio. Eu preciso fazer troca eficiente de oxigênio para que meu metabolismo funcione, para que meu rim funcione, para não sobrecarregar meu tampão, para que meu pulmão, tudo está ligado. Né? Então, é uma doença de progressão bem rápida após o diagnóstico. Né? Então, são essas. Com isso, a gente fecha o ciclo de principais infecções respiratórias, tá? Asma, bronquite e enfisema são DPOCs, doenças pulmonares obstrutivas crônicas, pneumonia, sarcoidose e mucoviscidose restritivas, de volume pulmonar diminuído, tá? A fibrose cística, lembra que eu posso migrar dos dois e cair em fibrose cística. A hipertensão, que é a idiopática, e o enfisema crônico são considerados mistos, porque tudo que leva à fibrose deixa de ser caracterizado só como obstrutivo, vai ter que ser caracterizado obstrutivo e restritivo, bem? Então, eu vou andar com os dois até chegar em fibrose, que é o ponto máximo, que é daí que vai vir o óbito, sim? A partir do momento que o pulmão não conseguir mais fazer trocas eficientes de oxigênio.